Ontem nós falávamos da recebimento do talento e o imperativo de verter isso em algo nobre, que é um dom, uma possibilidade, algo que foi confiado a mim emprestado, para que eu coloque na vertente do bem e possa fermentar, multiplicar esse ensejo. Existe um dado que, a partir do que foi falado no Cacau de ontem, comenta que para quem vem reencarnado, comprometido com a área tecnológica, existe uma porcentagem de bem-sucedimento no retorno ao astral maior do que quem vem com compromisso na mediunidade. E veja, a área tecnológica, ela tem a sua importância, o seu viés, mas é algo do terra-terra, de um arcabouço que é feito para viabilizar aperfeiçoamento de equipamento, de uso nesse sentido, que tem o seu lugar, inclusive numa era que nós vivemos, onde o conhecimento ele se multiplica numa velocidade assombrosa. Mas quando se fala num trabalho mediúnico, a sua importância é sine qua non, porque diz respeito a uma semeadura em almas de uma bênção, uma esperança, uma fé que fortaleça e auxilie na subida áspera do outro. Quando existe um retorno para o astral, aquele que veio incumbido de realizar uma obra nesse sentido, com o preparo que acontece na área de percepção psíquica, na sua pineal, no seu perispírito, o aparato que é realizado para viabilizar esse trabalho que ele precisará engendrar aqui, ele pode ter uma derrocada moral, sair pela porta do túmulo falido naquilo que havia se comprometido. E essa estatística de bem-sucedimento inferior a alguém que vem setado para uma área de pesquisa, ciência, na área de tecnologia, de inovação, que tem aí um basal material. Nos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer, no capítulo
XVI, mandato mediúnico, de uma senhora que 20 anos, sequência, estava num serviço ativo de colocar a sua energia a serviço da obra do Cristo. E ela mesmo tendo um séquito, uma legião de desencarnado em condição de agrura, de sofrimento, de enfermidade, de aflição, agonia, ela, em meio a essa projeção de sombra, de dor, de desespero que a buscava, via a requisição que era pedida a ela, conseguia se manter na lucidez, na sabedoria, com uma aura iluminada, sem que aquela emissão, aquela spray de fluido doentio, lhe obnubilasse a área de força. Esse seu arena, campo. E vai dizer que ela havia feito esse caminho de oferecer aquilo que ela possuía de melhor e de trabalhar no sentido de aperfeiçoar isso, mesmo aquilo que ela disponibilizava. E para isso abnegou, renunciou de singela realidade do mundo que traz conforto, amparo, apoio, havendo abrido mão, inclusive, da consolação do suporte de um casamento. Então ela atravessa sua juventude, entregue essa causa e nessa doação sine qua non. Onde impingia o mais opalíneo testemunho nessa causa. E quando acontece do médium ele intensificar seu labor, vai vir no subsequente uma sobrecarga, um assoberbo de pedido, solicitação de um mosaico de Matias, que acaba impactando esse médium de desconcertante, constrangedor apelo. E ela acabou que, na faina de ajudar o outro, de amparar para que o outro aprendesse a fazer isso por si, não lhe seria possível, viável, achar solução para toda dificuldade, problema
que lhe surgia. E existia uma preocupação nela de manter o tônus, a harmonia vibratória, a cascata de estabilidade moral, a serenidade, porque acontecia de ter alguém ali que ela percebia que às vezes tinha acontecido homicídio, que um havia eliminado o outro, e aquele que havia sido alvo dessa ação desditosa estava ali e tinha essa lembrança ali que chegava nela da situação. E acontecia dela ver um foragido da justiça terrestre ali. E com isso, a orientação que ela recebia é para que a aflição, a dificuldade do outro não a perturbasse, não a desequilibrasse. Por isso, o benfeitor dizia para ela, para manter nessa faixa da compaixão, coragem, mantendo o próprio ponto de lucidez, a própria sustância, o próprio equilíbrio. Porque se ela se deixasse desmontar pelo que via o outro viver, ela ia colocar abaixo essa colunar que ela significava de apoio e auxílio. Por isso que quando se trata de ver a situação do outro, é preciso ter cuidado para que eu não entre numa faixa de conflito, de tomar partido, de agrura, angústia. E raiando, detetivar a situação, adentrar esse caminho do que ocorre, sob o risco de me envolver de uma forma desnecessária que possa me apaixonar, me excitar, me inquietar e prejudica o auxílio do qual precisaria ser instrumento para aquela situação, ora em curso, que ocorre. Daí que aquele que está numa vibração sombria precisa ser recebido por mim e acolhido como um doente necessitado de caridade, de carinho, de mão estendida. E ela foi aprendendo ao longo dos anos a criar essa couraça protetora e essa estabilidade moral para lidar no seara do auxílio. E isso mostra como é delicado a tarefa mediúnica, o trabalho daquele que, como essa senhora
muitos anos antes de adentrar o vaso orgânico, havia sido preparada para, junto com seu mentor, realizar o trabalho que ocorria. E vai dizer da dificuldade que permeia essa situação no lance da falência moral, que médium se vê a braço e na dificuldade de levar até o fim e conseguir ser fiel a si mesmo naquilo que comprometeu. Por isso ela podia lidar com aquele que precisava de auxílio dos dois planos e mesmo assim manter o seu pensamento positivo, o seu otimismo, sua paz, sua fé, seu bom ânimo, a sua esperança. Daí que, mesmo diante de risco de cair, havia um primo, pela boa vontade, pelo estudo, pela renúncia, o esforço, o sacrifício, a vitória sobre o próprio ego, que, em fazendo frente ao meu impulso inferior, consegue me viabilizar e capacitar para o serviço. Por isso Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, na parte que trata de contradição e mistificação, que só o estudo, a observação, o estudar, intercambiando com comparar, aprofundar, observação, experiência e isenção de todo sentimento de amor próprio me ajuda a distinguir esse delicado mosaico de Matias. Porque quando eu tenho a preocupação da comparação, da observação atenta, de colocar em prática aquilo que assimilo, e de vencer a minha vaidade, eu consigo, de certa forma, me colunar para esse intercâmbio com a outra esfera. Porque existe uma equipe de bons espíritos que secunda meu esforço na via do comprometimento nobre e que, em me percebendo nessa firmeza moral, pode me secundar. Haja visto que o trabalho do intercâmbio mediúnico e do auxílio que verte do Cristo é de lá para cá, não daqui para lá. Inclusive, no preparo de reunião mediúnica, mesmo na prática do serviço edificante, existe
uma orientação, um preparo detalhado da espiritualidade superior. O improviso não preside. Existe uma pré-organização, uma orientação e um auxílio que foi cuidadoso e encetado. Naturalmente que algo que não estava ali naquele arcabouço, naquela prévia, pode ocorrer, mas porque existe esse detalhamento, esse esmero, esse comprometimento, quando algo surge de inopino, é possível atacar e ordenar com o fim que se tem ali no trabalho respectivo, no subsequente. Caso contrário, eu me torno um ameboide arremessado ao ar, que careço de sustentação própria e condição de secundar essa sinergia que ocorre, esse esforço. E no trabalho, ora destacado no capítulo supracitado, vai dizer que aquele que está nessa busca, ele pode ser vítima de dolo, de equívoco. Mas como há um combate sistemático à própria sombra, ao próprio orgulho, corre à pressa a reparar aquilo, corrigir e dar o próximo passo. Então, eu estou subindo uma escada e caio, ao levantar, eu já ponho o pé no degrau subsequente. Então, esse apreço, essa rapidez para dar sequência e fazer o que precisa, é que vai distinguir aquele que tem essa disposição. Haja visto que um coração humilde lida com tranquilidade com o próprio equívoco e por isso consegue consertar, ajustar isso. Porque não existe um constrangimento que me paralisa. Eu tenho um bom humor, uma tranquilidade para lidar com a minha própria limitação. Com a minha vulnerabilidade, com a minha fraqueza. E estou aberta a ser orientada, a ser corrigida. Quando acontece de um deslize, um lapso, uma queda, logo, em percebendo, faço o movimento de erguer e seguir, sem perda de tempo. Prestimosa. E aí entra uma questão delicada da vaidade, da arrogância. Porque quando isso cria raiz dentro de mim, eu vou ter dificuldade de aceitar quando falhei. E a minha autoanálise, ela fica prejudicada. Em vez de eu ter uma boa análise da situação, eu vou ter uma análise degenerada, truncada, danificada. Porque a vaidade, ela me enregela. Eu perco a flexibilidade de análise.
entro numa vibração de constrangimento, de quebra, que inviabiliza o processamento do que ocorreu de fato, do que poderia ser feito para minorar dano e seguir. E fazer o auxílio a mim e a minha entorno seja necessário. Ao passo que a humildade, ela me dá uma flexibilidade moral, uma elasticidade, uma possibilidade de enxergar, fazer uma análise lógica, coerente, crística da minha situação, daquele meu momento, e de pronto, presta, fazer o que preciso. E aí mostra a importância da cruzada de serviço, da viagem do trabalho. Porque para aquele que vai para o lado de lá e está aberto para a nova visão e percepção que adquire, de pronto ele percebe que pode saber alguma coisa, mas isso é quase nada, perto do que ele deveria saber. Dentro de algo que eu tenho conhecimento, eu sei que não é nada perto do que eu preciso conhecer. E que a espiritualidade superior tem acesso. Sabe? Por isso, eu me adentro a uma faina de trabalho onde auxilio, descubro, aprendo, aperfeiçoo. É algo que é um VV benéfico. Por isso que a preparação de uma reunião, ela vai incidir sobre, inclusive, telepensamento que surge, num atendimento à distância, que vai considerar impaciência, desespero, preocupação, dificuldade, angústia, encarnado, desencarnado. Tem aquele que deseja o céu, enquanto o outro teme, receia o inferno, devido à concepção que ocorreu ali. Não havia declinação de um elenco individual. Havia um arremesso ali da condição de cada qual e o auxílio que se fazia chegar. A hipnose adentrava o quadro de intenção menos digna, para levar alguém que estava ali na preleção a, pelo sono, perder aquele momento valioso de orientação que vertia do benfeitor.
E aí vai dizer de um espelho fluídico, cristalino, que refletia a situação de cada qual, e a partir daí era recolhido e compulsado o que iria ser feito em prol. E por isso Jesus vai dizer em Mateus 10, 9 a 15, para não inquietar nem preocupar com a posse do ouro. Que não é para eu levar para o meu caminho, para o meu bom passo, alforje, 2 túnicas, 2 mantas, sapato, sandália. Porque aquele que se movimenta de forma digna merece ser orientado, ajudado, alimentado. Ao entrar numa aldeia, numa cidadela, perceber se ali está preparado para receber. Ao entrar, dizer: a paz permaneça, esteja nesse ambiente. Se ela for digna e merecer, isso vai recair sobre ela. Caso contrário, volta para mim. Aquele que fechar o ouvido para o que digo, sacudo a poeira, o pó do pé, da sandália, ao sair daquela ruela. No dia do juízo, Sodoma e Gomorra, nesse momento fatídico, terá um rigor, uma análise mais leve do que nesse local. Por isso vai dizer da importância do preparo, até para que o médium, o trabalhador dessa seara do Cristo possa se munir para realizar bem-sucedidamente, no esforço que lhe compete, aquilo com a qual comprometeu.